O Ministério Sara Nossa Terra apresenta mais uma ministração que vai mudar a sua vida. Feita com amor para você. A pergunta que nós temos que estar respondendo sempre é: por que uma igreja? Para que uma igreja? Para que serve uma igreja? Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 12, por favor. É um texto longo e eu não vou ler o texto todo, tá? É do verso 1 e vai até o verso 13, se não me engano. Naquela época, Herodes estava... Eu vou fazer uma síntese. Naquela época, Herodes estava querendo satisfazer os cristãos, né? Fazer um show, né? E aí prendeu Pedro. Pedro era um apóstolo, Pedro era um seguidor conhecido de Jesus. Então eles, assim, para impressionar os cristãos, na festa da Páscoa, eles então prendem Pedro. Pedro vai para a prisão, uma prisão de segurança máxima. Por quê? Porque havia 4 escoltas. Cada escolta tinha 2 soldados. 2 ficavam dentro da cela com ele. Pedro estava amarrado ao tronco. 2 estavam na cela e 2 na porta da cela. Por quê? Porque Herodes tinha medo que ele fosse resgatado. E aí, então, existe um versículo na Bíblia que fala que a igreja orava incessantemente. Então, no dia seguinte, no dia que ele ia ser decapitado, morto, entregue, crucificado, espancado, o que acontece? Aparece um anjo na cela. O anjo, quando o anjo aparece, toda a cela se ilumina, a luz na cela. E aí então, o anjo toca no lado de Pedro, as algemas caem no chão, e ele diz assim para Pedro: Pedro, levanta-te depressa. E Pedro se levanta, veste sua roupa, veste sua capa, né? E sai, calça suas sandálias e sai. Passa pela primeira sentinela, que era impossível passar. Os 2 que estavam ao seu lado estavam, vamos dizer assim, rendidos, dormindo, ou coisa semelhante. Ele passa pela primeira sentinela, passa pela segunda sentinela, atravessa os corredores da prisão, chega no portão preto grande, né? Todo portão de presídio é grande, né? Passa, chega no portão, o portão abre automaticamente, Pedro está na rua. E quando Pedro chega na rua, o anjo se vai. E aí Pedro vai o quê? Procura a igreja, procura a comunhão, procura a célula que estava orando por ele. E encontra a célula. Eles não acreditam, quando Pedro bate na porta, bate. Eles não acreditam, mas era Pedro que estava ali. E aí Pedro fala: sou eu, e conta a história. Eu vejo nesse Atos capítulo 12, eu vejo a igreja, a força da igreja, o poder da igreja. Para que a igreja? O que acontece na igreja? Eu vejo isso na igreja. Eu diria que a minha pregação é a igreja dos nossos sonhos. O que é a igreja? Para que a igreja? Por que da igreja? Por que nós estamos construindo uma igreja? Eu não sou templista, eu não sou aquela pessoa que acha que Deus move só dentro do templo. Não, Deus está dentro de você. Deus age dentro da sua vida, Deus age no teu coração, Deus age através de você, aonde você estiver. Só que aqui nós estamos nos reunindo para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa ser treinada, um espaço nosso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem uma igreja aqui na Barra que aluga eu fiquei até confuso, falei: Deus. Tem uma igreja aqui na Barra que aluga um salão grande, tá? O proprietário cobra dele 45 mil de aluguel. 45 mil de aluguel. É um pastor pequenininho, coitado. Toda vez que eu vejo que ele diminui um pouquinho mais. Toda vez que ele paga aluguel, ele perde 1 centímetro de altura, coitado. Você sabe o que o cara pediu agora? 90 mil de aluguel. Eu não fiquei alegre, sabia? Eu podia assim: pô, glória a Deus, eu não pago aluguel. Mas eu chorei, fiquei triste. Caramba, 90 mil. Esse pastor vai sumir, coitado. 90 mil de aluguel. Você vê que privilégio que nós temos estar aqui no que é nosso.
isso aqui é nosso. O templo serve para nos reunir, para a gente, para que haja treinamento, para que haja esse culto, para que haja o louvor, para que haja manifestação. Mas a igreja continua, e a igreja é isso que está aqui, em Atos capítulo 12. A igreja são vocês, a igreja somos nós, a igreja são os milagres que Deus faz através da sua vida. E olha só que coisa interessante. Primeira coisa, o que eu aprendo aqui? A igreja dos nossos sonhos não depende do governo. Aliás, o governo só atrapalha. Você vê Herodes? Digamos que Herodes podia ser um cara bom, um cara jóia, um cara legal, e dizer assim, caramba, aqui, esse pessoal de Jesus aí é um pessoal tranquilo, pessoal bacana, pessoal, né? Vamos ajudar esse pessoal. Não, vamos crucificá-los. Assim, quando Constantino começou a igreja, Constantino nada mais do que ele criou o cristianismo. Mas não criou ele criou uma religião, mas não criou o cristianismo. O cristianismo, quem criou foi Cristo e seus seguidores. Religião, né? Às vezes o governo apoia a religião, mas se você pensar muito bem, a religião não tem nada a ver com a gente, com o que nós cremos. Nós somos além da religião, nós somos a fé. Né? Você vê, nós tínhamos tantas esperanças, que alguma coisa mudasse com esse governo que está aí agora, quando eu falo governo federal, e não aconteceu nada disso, nada, só piorou. Aqui tem uma demonstração que Herodes falou assim, eu vou matar Pedro. Pedro é um dos principais apóstolos, eu vou acabar com a vida dele, isso vai se acabar com o cristianismo. Nós não dependemos de governo, nós existimos, precisamos estar bem, porque somos cidadãos, precisamos respeitar, precisamos ser respeitados como cidadãos, porque pagamos nossas obrigações, então precisamos ser respeitados, precisamos ter um bom relacionamento, mas dizer que dependemos não dependemos, até porque eles só atrapalham. Quando eu olho para esse texto de Atos capítulo 12, eu descubro o seguinte, que você está na igreja, mas você passa por momentos de aflição, grandes aflições. A igreja dos nossos sonhos é uma igreja que te prepara para passar por aflições. Porque todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por grandes aflições. A igreja dos nossos sonhos é uma igreja que te prepara para isso. Pedro foi preso. Herodes prendeu Pedro, lançou no cárcere, entregou a 4 escoltas de 4 soldados para o guardarem, tensionando apresentá-lo para o povo na Páscoa. A ideia era, olha, vamos pegar o principal e esse principal vai sofrer e vai ser muito bom para nós. Propaganda, né? Muito bom para nós, governo. Todos nós passamos por aflições. Todos nós passamos por grandes dificuldades, impossíveis de serem resolvidas. Aqui nesse texto você descobre que ele estava guardado por uma escolta de 4 soldados que se revezavam de 6 em 6 horas. Impossível. Então o que acontecia? Acontecia o seguinte, olha, escuta só, aqui existe um determinismo. Pedro foi preso, está preso numa prisão de segurança máxima, Herodes decretou que ele será morto, portanto, esquece de Pedro. Esquece Pedro. Pedro está fora do baralho. A igreja que nós oramos, a igreja que nós sonhamos, é uma igreja que não aceita determinismo. Ou seja, qualquer problema pode ser resolvido, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Nosso Deus é maior do que qualquer desafio. Nosso Deus é maior do que qualquer determinismo. Não, olha só, essa pessoa, como o problema aqui da irmã da Fátima, da pastora Fátima, em que ela estava com um problema seríssimo de coluna, uma coisa séria, mas Deus foi maior do que aquela enfermidade. Os nossos sonhos, a igreja dos nossos sonhos é uma igreja que não aceita determinismo. Não aceita, ele é assim, nasceu assim, vai ser assim. Como é que é? Tem umas situações que a gente fala assim, e aí, como é que está fulano? Não tem jeito. Não tem jeito. Ele é... Não, como é que ele é? Não tem jeito. Não tem jeito, ele é assim, nasceu assim, faz assim.
A igreja não aceita isso em nome de Jesus. Tudo pode mudar. Todo milagre pode acontecer. Eles podiam simplesmente, no verso seguinte, eu aprendo o seguinte: a igreja dos nossos sonhos ora pelo outro, crê pelo outro. Nós nunca estamos sozinhos. Eu estava lendo um livro esse ano agora, recentemente. Olha, o pastor Washington estava dando testemunho de um livro em que alguém da célula ficou doente. Então eles disseram: todos nós estamos doentes, vamos orar até que o nosso irmão seja curado em nome de Jesus. Ou seja, aqui é a oportunidade de dizer: faça diferença na vida de alguém. A igreja faz diferença na vida de alguém. A igreja faz diferença na vida do outro. A igreja simplesmente falou assim: Pedro está preso, vão julgá-lo, apresentá-lo na Páscoa, todo mundo já está na boca do povo. Herodes decidiu, decretou, ele é o Todo-Poderoso, acabou, perdemos o irmão Pedro. Não é isso não. Aqui, no verso de número 5, diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Fala assim, irmãs. Fala assim, irmãs. Havia oração. De novo, irmãs. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Ou seja, quando a igreja se levanta para orar, meu querido, não tem decreto, não tem determinismo, não tem situação, não tem diagnóstico, não tem situação, não tem nada que diga assim, não tem solução. Tem solução sim. A igreja dos nossos sonhos é aquela igreja que ora e crê que tem solução sim. Tem solução sim. E nada, a igreja dos nossos sonhos aprendeu que existe o tempo de Deus. Isso é outra coisa. Isso aqui eu botei, não foi para vocês não, gente, foi para mim, tá? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormiu entre dois soldados. Ou seja, a intervenção divina aconteceu no dia que Paulo ia ser julgado. Pedro ia ser julgado. No dia que ele ia ser apresentado. Passaram-se vários dias ele lá, vários dias ele lá. A igreja dos nossos sonhos, ela aprendeu a esperar, a respeitar o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus. O tempo de Deus existe. Como diz o pastor Erle, na última curva, né? No último minuto. Na última curva, no último minuto. Na última curva do caminho extremo, Deus aparece. Deus aparece. Por quê? Aprenda isso, existe o tempo de Deus. A gente fala assim, não dá certo, não aconteceu nada. E agora? Não aconteceu nada, e não aconteceu nada, e não aconteceu nada, e não aconteceu nada. Mas na última hora, no último minuto, Deus aparece e coloca a sua mão. Aprendendo que existe o tempo de Deus. Aprendemos. A compra desse terreno foi no tempo de Deus. Nós tentamos tantas coisas, tentamos tantos terrenos, fizemos tantas jogadas assim, vamos embora, faz aqui, troca daqui, muda ali, pensamos tanto, mas chegou na hora, encontrou esse terreno, negociou, era uma família que com medo do inventário, uma pessoa da família estava muito doente, todos os três disseram, vamos vender, para que não caia inventário, e vamos vender. E nós aparecemos em primeiro para comprar. Depois que nós compramos, apareceu muita gente querendo comprar. Mas chegou na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Tudo certo, do tempo de Deus. Mas por que nós não compramos outros terrenos que nós fizemos negócio? Tempo de Deus. Precisa no seu coração. Deus tem a resposta da tua oração. Mas precisa ser no tempo dele. Não faça nada precipitado. Porque quando você faz precipitado, você está dizendo assim, Deus, o Senhor não respondeu a minha oração, então dá licença, deixa eu resolver do meu jeito. Aqui eu aprendo que tem que ser do tempo de Deus. No último dia, no último instante, no último momento, quando a situação estava inspirando, apareceu o anjo.
Por que o anjo não apareceu antes? No tempo de Deus. No tempo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais me abate, me preocupa, me entristece, é quando eu vejo o povo de Deus, sabe fazer o quê? Tirar a semente que ele semeou. Você semeou fé, você semeou oração, você semeou tempo, você semeou. Mas como a coisa não aconteceu, você chega lá e tira a semente. Faz tudo ao contrário. Faz do seu jeito, da sua maneira. Não. Se você semeou, se você tem semeado, se você crê, se o teu coração está tomado pela fé, descansa e espera o tempo de Deus. O tempo de Deus vai resolver o teu problema. No tempo de Deus, o anjo vai aparecer. No tempo de Deus, vai ter a resposta. Fala assim, no tempo de Deus. Fala assim, no tempo de Deus. No tempo de Deus é a resposta certa. Não é a sua resposta, mas é no tempo de Deus. No tempo de Deus eu preciso de paciência, fé. Outra coisa que eu aprendi nesse texto, que a igreja que nós sonhamos, a intervenção começa em ouvir a palavra de Deus. A intervenção, o que aconteceu? O anjo, Pedro estava dormindo, o anjo toca no lado do Pedro, as algemas caem no chão, e o anjo fala assim, levanta-te depressa. Olha a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca apareceu um anjo para falar comigo. Olha que tem até um tempo eu andei correndo aí. Mas hoje o anjo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É você ouvindo a palavra. Aqui o anjo toca em Pedro, pum, as algemas caem no chão. E de repente Pedro se levanta e ele diz, levante-se depressa, calça a sandália, se prepara e vamos embora. Deixa eu fazer se pudesse fazer um teatro aqui, eu faria agora um teatro. Imagina Jesus algemado na frente de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, Jesus aqui. Pôncio Pilatos passando por ele, dizendo, pobre coitado, está algemado, indefeso. Eu sou a autoridade romana, eu tenho soldados. Olhava para Jesus, pobre coitado. Você precisa da palavra de Deus para você entender que mesmo quando você está algemado, você está livre. Mesmo quando a sua oração não está respondida, você já recebeu. Mesmo quando você está, vamos dizer assim, impossibilitado de fazer qualquer coisa, Deus está contigo. Deus está caminhando do seu lado. Imagina Jesus ao lado de Pedro. Gente, ao lado de Pôncio Pilatos. Imagina, do lado de Pôncio Pilatos. Quem é você? Jesus teve uma hora que falou assim, ô Pôncio Pilatos, se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos para virem me buscar. E pronto. Ele estava assim, você não vai falar nada? Você não vai se defender? Você está preso? Você vai ser morto? Não importa. Eu sou livre. Mas para isso você a igreja dos nossos sonhos é uma igreja que ama a palavra. Porque quando você ama a palavra, você é livre em qualquer situação. Você é livre em qualquer situação. Herodes estava dizendo assim, pegamos Pedro. Vai ser um show, pegamos Pedro. E Pedro, a igreja orava por Pedro, e Pedro foi liberto. E foi liberto pela palavra. Levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E Pedro se levanta. Somos livres, queridos, mesmo algemados. Eu aprendo aqui que a luz é importante. É importante nós agirmos nas luzes, porque a Bíblia diz que quando o anjo chegou, iluminou toda a prisão. Depois aqui, o anjo grita para Pedro, levanta-te depressa. Levanta-te depressa é uma ordem. É quando nós lemos a palavra de Deus e temos o rema de Deus, a ordem de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, levanta-te depressa. Eu aprendi que a nossa vitória vem através da palavra de Deus.
Quando eu escuto um culto, quando eu escuto uma pregação, quando eu escuto um louvor, quando eu escuto um testemunho, quando eu estou orando, quando eu estou lendo um livro, Deus fala comigo através da palavra. Deus fala comigo poderosamente através da palavra. Levanta-te. O que eu aprendi nesse texto? Eu aprendi que a igreja que nós cremos, crê na restituição. Tudo foi devolvido para Pedro. Tudo. Levanta-te. Levanta-te. Toma a tua capa, toma o teu cinto, toma as tuas alpargatas, põe a tua roupa, levanta-te depressa. Levanta-te. Toma o teu ânimo, toma a tua motivação. Vamos embora, levanta. Deixa eu falar uma coisa para você. Não aceite tudo menos, não aceite que a restituição na sua vida seja pelo menos 4 vezes mais de tudo que você perdeu. Não aceite uma meia devolução, uma meia restituição. Não aceite isso de forma nenhuma. Não aceite isso. A palavra de Deus fala que Ele vai nos restituir pelo menos 4 vezes mais. A Bíblia diz o seguinte: quando o ladrão te rouba, ele é obrigado a te devolver 4 vezes mais. Se ele te roubou um animal, ele vai te devolver 4 animais. Então, quando o diabo te rouba alguma coisa, vai haver uma devolução daquilo que te foi roubado. Eu creio, a igreja dos nossos sonhos é uma igreja que crê na restituição completa daquilo que nos foi levado em nome de Jesus. Às vezes deixa eu falar uma coisa para você, às vezes nós achamos o seguinte: não, está tudo bem, não, ótimo, não, está tudo bem, está tudo em paz, devolveu pelo menos um pedaço está bom. Não aceita isso. Eu quero tudo de volta. Eu quero 4 vezes 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 de volta, pelo menos. A Bíblia ainda fala que multiplica por 7, a Bíblia ainda fala que multiplica por 10. A Bíblia ainda fala que se eu jogar uma semente, eu posso ter 30, 60 e 100. Eu vou querer o quê? Meia restituição? Não, eu quero tudo de volta. Eu quero 4 vezes mais em nome de Jesus. Se nós perdemos com toda essa confusão de terra encantada, se nós perdemos tanta coisa, então, Pai, em nome de Jesus, me devolve pelo menos 4 vezes mais. E Ele está devolvendo para a gente 4 vezes mais, muito mais do que 4 vezes, em nome. Já devolveu para nós. Cremos na consolidação do milagre. O tempo é preciso para isso. Não desistimos até o milagre completo. Isso aqui é uma coisa muito importante, consolidação do milagre. O milagre não acontece assim, Muitas vezes nós dizemos assim para Deus: Senhor, eu estou te pedindo isso aqui. Aí Deus fala assim: então eu vou te dar isso, depois eu vou te dar isso, depois eu vou te dar isso. Então, para que se concretize o milagre. Pedro, por exemplo, o anjo chegou, tocou nele. Pum! Quando ele tocou, as algemas caíram no chão. Pum! Algema fala de problema, falta de perdão. Algema fala de rancor, ira, ódio. Algema fala de enfermidade. Algema fala de culpa. Algema fala de muitas coisas. Pum! Caiu no chão. Pronto. Pedro está livre? Não. Por que não está livre? Porque ele está dentro da prisão, ele está dentro da cela. Então tá bom. E agora? Aí fala que ele passou pela primeira sentinela. Pedro está livre? Não. Por quê? Porque tem a segunda sentinela. Por quê? Porque tem os corredores, porque tem o portão, aquele portão preto, grande, que para abrir aquele portão precisa de muita gente. Pedro está livre? Não. Então o milagre se consolidou? Não. Está se consolidando. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente, o milagre da sua vida está se consolidando e você não está percebendo isso. Você está com o seu coração fechado. Não aconteceu. Calma, está acontecendo. E aí, ele passa pela segunda sentinela. Pergunto: Pedro está livre? Não. Falta o corredor, falta o portão. Ainda falta a rua. Ele passa pela segunda sentinela, passa pelo corredor, os corredores, e a Bíblia fala que tudo ficou cheio de luz. Era hora de você dizer assim: não, anjo, apaga essa luz, apaga essa luz, apaga essa luz, por favor, apaga essa luz, apaga essa luz. Mas o anjo, quando ele entrou, trouxe luz. Deus, quando entra, traz luz. Não fica nada encoberto. Entra no corredor, bum, portão. E a Bíblia diz que o portão se abriu automaticamente. Depois eu queria estudar essa palavra automaticamente, para saber se tem outro lugar na Bíblia, porque a Bíblia fala que o portão se abriu automaticamente.
Pedro passou e chegou na rua. Imagina, todo mundo conhecia Pedro. E agora? Pedro foi liberto. Eu preciso aprender a conviver na consolidação do milagre. Outra coisa que eu aprendi, que a igreja dos nossos sonhos, é que nós quebramos a incredulidade todos os dias. 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 Sabe como eu quebro a incredulidade? Eu quebro a incredulidade com a minha voz. Eu quebro a incredulidade com as minhas orações. Eu quebro a incredulidade com as minhas declarações. Eu quebro a incredulidade com as minhas palavras proféticas. Eu quebro a incredulidade com a minha língua. A minha língua. A Bíblia diz que a sua língua é o leme da sua vida. Então você precisa ter uma palavra profética constantemente para você. Entendeu? Uma palavra profética para você o tempo todo. Quebrando a incredulidade. Quebrando a incredulidade em nome de Jesus. Gente, quando eu fecho os olhos e oro por essa igreja, sabe o que eu vejo? Eu vejo tanta gente chegando aqui. Eu vejo tanta gente chegando, tanta gente chegando, tanta gente chegando aqui. Eu falo assim, gente, onde saiu tanta gente? Eu vejo tanta gente, eu vejo multidão. Eu vejo multidão. Eu vejo assim, uma igreja onde, primeira coisa que as pessoas, se você perguntar qual é a igreja dos seus sonhos, e eu estou pregando sobre isso agora, é uma igreja que cresce espontaneamente. Uma igreja que cresce, que não necessariamente precisa do pastor Francisco, mas que ela cresce saudavelmente, onde os grupos, as células, os discipulados acontecem, os ministérios acontecem, o Sara Crise acontece, as manifestações de poder acontecem, onde tem milagres acontecendo, em que as pessoas, você pensa assim, você viu aí o pastor Francisco, o bispo Francisco? Não vi. Você não viu? Parece que está viajando, parece. Não vi, não. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Mas a igreja está acontecendo, mas ele não é o pastor. Ele é o pastor, mas tem outros pastores, tem outros líderes, tem outros, tanta gente lá ajudando, tanta gente falando. Não precisa do, assim, não sabia, parece que ele viajou. Parece que ele viajou. Eu vejo, a minha língua profetiza que essa igreja vai crescer e não vai parar de crescer. E vocês vão chegar para mim e falar assim, bispo, posso abrir uma igreja lá em Jacarepaguá? Pode, querido, vai em nome de Jesus. Posso levar uma turma? Leva uma turma. E quando sai uma turma, chega mais turma. Né? Bispo, posso abrir uma igreja lá em Campo Grande? Vai com Deus, meu irmão, abrir uma igreja. Bispo, eu quero abrir uma igreja na África. Pode ir, está aqui. Mas a gente está precisando de dinheiro. Não, está aqui $1 milhão para você. Vai, abre a igreja lá. Vai, em nome de Jesus. Igreja que vai ter recursos. Uma igreja que vai se espalhar. Né? Mas, querido, deixa eu falar. Quando eu chego aqui e vejo tanta conta para pagar, tanta coisa para resolver, não, eu não aceito isso em nome de Jesus. A minha língua isso faz parte da consolidação do milagre. Eu estou saindo da prisão, estou saindo da minha cela, passei pela primeira sentinela, passei pela segunda sentinela, estou no corredor, está cheio de luz, mas eu sei que em nome de Jesus, aquele portão velho, feio, preto, vai abrir na minha frente em nome de Jesus. Eu creio. Quando Pedro saiu na rua, o anjo desapareceu. O que ele fez? Ele correu para o grupo que estava orando por ele, que era a casa de Maria, mãe de Marcos. Agora preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Isso é importante. Ele foi agradecer. Nós esquecemos de agradecer. O pastor Herr falou assim, sabe qual é o meu milagre? Você está aqui hoje. Primeiro que você está aqui vivo. Eu li no Globo hoje, o obituário, não vi seu nome. Você está aqui vivo. Você pode dar graças a Deus? E se eu sentar perto de você e perguntar assim, Deus já fez milagre na tua vida? Deus já fez milagre na tua vida?
Gratidão. Uma igreja dos sonhos é uma igreja de gratidão. O povo é grato. Pode ser uma coisa... Eu me lembro de pessoas que me ligaram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e falaram assim, pastor, eu estou sem emprego, pastor, eu estou sem recurso, pastor, sabe, pastor, botei currículo na praça e não acontece, pastor, eu vou fazer uma entrevista hoje, é o emprego dos sonhos. É o emprego dos sonhos. Vou jogar no Flamengo, no titular, time. Vocês não... Escapou, gente. Perdão. Desculpa. Não, o que eu queria dizer para você assim, eu vou jogar num timaço, eu vou numa empresa boa, uma empresa que... pastor, tem 428 candidatos para o negócio, pastor. Eu falei, querido, estou falando o seguinte, joelha aí, onde você está agora? Joelho no chão, 0, joelho no chão. Eu vou orar aqui, vamos orar. Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós temos uma aliança, Senhor, nós somos o teu povo, nós somos o teu povo escolhido, nós somos o povo de Malaquias 10, que o Senhor abrir as janelas do céu e derramar em bênçãos sem limites. Eu creio. Pai, em nome de Jesus, vai! 2 dias depois vem a resposta. Pastor, o emprego é meu. Aleluia. Às vezes a gente esquece isso. A gente esquece. Eu tenho o costume de agradecer a Deus tudo. Eu agradeço a Deus o meu casamento. Eu agradeço as minhas filhas. Eu agradeço até o meu genro, eu agradeço. Senhor, obrigado pelo meu genro. É a minha cara, né? Amém. Agradeço ter conhecido o Bispo Robson. Conheci o Bispo Robson há 30 anos atrás. Imagina. Naquela época ele tinha tique nervoso. Imagina, a gente sentava, conversava. Quando ele começou a me explicar o que era dom de línguas, minha cabeça abriu. Eu escutei comentário assim, eu falava muito, eu sou carioca, falava muita gíria. E o povo de lá não falava tanta gíria assim. Esse cara fala muita gíria. Robson, esse cara tem futuro, esse cara vai ser pastor. Esse cara vai ser pastor. Cara, graças a Deus por ter feito. Eu quero dizer para você o seguinte, que Pedro saiu da prisão, a primeira coisa que ele foi agradecer, foi contar para o povo. A igreja dos nossos sonhos é uma igreja de gratidão. Eu sou grato a Deus pelo meu casamento, sou grato a Deus pelos meus filhos, sou grato a Deus pela minha saúde, sou grato a Deus pelo meu trabalho, sou grato a Deus, sou grato. Eu tenho razões para agradecer a Deus. Pode ser que naquele emprego que eu orei para caramba não seja o 7º céu, mas é o trabalho que Deus me deu, é a oportunidade que Deus abriu para mim. É lá que eu vou trazer o sustento para minha casa, é lá que eu vou crescer, é lá que outras portas vão se abrir para a minha vida, é lá. A igreja que nós sonhamos, é a igreja da comunhão. Cadê o pastor Washington, hein? Avisa o pastor Washington que chegou a hora. A igreja que nós cremos, sonhamos, é a igreja da gratidão, da comunhão. Pedro voltou para ter comunhão com seus irmãos. Pedro voltou. A igreja dos nossos sonhos é uma igreja que faz famílias. Você não está só, você pertence a uma família. Ele tinha para onde ir. A pior coisa de um homem, de uma mulher, é que não sabe para onde ir. Para onde é que eu vou? Não. Vai para o teu grupo, vai para a tua comunhão, vai para os teus discípulos, vai para lá. É onde você pode ter comunhão. Você vai ser recebido. E por último, já avisou lá? E por último, a igreja dos nossos sonhos é uma igreja marcada por grandes milagres. Herodes ficou com tanta raiva, chamou os soldados e perguntou assim, as escoltas, e perguntou assim, vem cá, o que houve? Como é que é? Que história é essa de soltar Pedro? Por que Pedro foi solto? Como? Ah, Senhor, a gente não sabe não. Aconteceu que nós dormimos. Mas como que vocês dormiram? Esses dormiram? Todo mundo dormiu. Como é que esse cara sai da prisão? Os demônios que te aprisionam serão destruídos. Aqueles soldados foram justiçados.
os demônios que te aprisionam serão destruídos. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja dos nossos sonhos é a igreja de grandes milagres. Nós estamos aqui nesse lugar, isso é um grande milagre. Nós passamos por tantas situações, muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá, muda para cá. E resistimos e vencemos. Isso é um grande milagre. Hoje nós estamos aqui, isso é um grande milagre. Escutamos, toda hora tem um testemunho, toda hora tem um testemunho de quê? De milagre. De milagre. Eu queria dizer para você que a igreja dos nossos sonhos, a igreja que nós vivemos, é uma igreja que tem milagres sempre. E esse milagre acontece na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu digo a vocês que eu ser pastor para mim é um privilégio, porque eu estou aqui pregando para vocês e estou olhando vocês e estou vendo cada milagre na vida de vocês. Os milagres que já aconteceram na vida de vocês. Os milagres que já aconteceram na vida de vocês. Eu conheço muitos de vocês e sei dos milagres que já aconteceram. E dos milagres que eu tenho certeza vão acontecer na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Milagres, fala milagres. Milagres, milagres. Milagres. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, incessantemente por você. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Você, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Faça-nos uma visita e que Deus te abençoe.